Hello, guys! We are back, né? Tudo bem, galera? Estamos de volta, né? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de grammar para vocês, né? Hoje nós iremos falar sobre o gerund, né? Que é o gerúndio, que é um pouquinho diferente, né? Do nosso gerúndio em português, tá? Então nós vamos ver essas regrinhas, né? Nós vamos ver como é feito esse gerund, ok? Então vamos lá, vamos a essas explicações, né? Não se esqueçam, né, de vocês se inscreverem no canal, de vocês darem um like, de vocês compartilharem, né, esse vídeo aí, né? Porque quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês dão like, mais pessoas vão ter acesso, tá bom? E é totalmente de graça. Beleza, gente? Valeu, isso aí. Então vamos lá. Vamos lá então, gerunds, né, que são os gerúndios, né? Então, qual que é a forma dele, né? A forma é o verb plus ing, é o verbo mais o ing, ok? Então, eu tenho ali studying, né? Estudar, working, trabalhar. Ué, mas peraí, tô entendendo mais nada. A vida inteira eu vi lá, né, que o studying é estudando, working é trabalhando. Ok, só que o que vocês viram lá atrás chama-se particípio presente. É diferente desse aqui. Esse aqui é o gerúndio. Então, o gerúndio em inglês é um pouquinho diferente do em português, tá bom? Lá, o particípio presente, você usava o sujeito, tá? Mais o verbo to be sendo presente ou passado, né? Mais o verbo com ing, que vocês viram em umas aulas lá atrás, né? Isso aí é o particípio presente. Então, a gente falava assim, ó, we are studying English, né? Nós estamos estudando inglês. Aí tudo bem. Nesse caso aqui, não. É uma outra situação, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai usar, então, esse gerúndio, tá? Que vai significar estudar, trabalhar, mais parecido com o nosso infinitivo. Tá bom? Vamos ver os usos. Como sujeito de frases. Então, vamos lá. Smoking is harmful to your health, né? Fumar é prejudicial à sua saúde. Aí eu faço aquela perguntinha para descobrir o sujeito, né? O que é prejudicial para a sua saúde? Fumar. Então, eu descobri que a palavra smoking ali, ela é o sujeito da frase. Se ela é o sujeito da frase, significa que eu tenho que escrever com ing. Ela vira gerúndio, tá? Eu não posso falar smoke is harmful to your health. To smoke is harmful to your health. Não posso, tem que ser smoking, né? Porque eu vou colocar um gerúndio quando ele for o quê? Sujeito de uma frase. Beleza? Vamos em frente. Após qualquer preposição. Então, depois de uma preposição, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um gerúndio, tá? Então, olha lá. She's tired of working. Ela está cansada de, né, preposição ali, né, trabalhar e não trabalhando, tá, gente? Então, eu tenho que colocar o verbo work ali no caso com ing. Beleza? Practice consists of doing things. Não, a prática consiste em fazer coisas, né? Depois do of ali, né, o verbo do veio com ing, ele virou um gerúndio. Beleza? Obrigatoriamente, depois das expressões can't help, que significa não pode deixar de, né? Não deixar de, né? Can't stand e can't bear, que significa não suporto, não suportar, né? To be worth, que é valer a pena. It's no use e it's useless, é inútil. Look forward to, que é esperar ansiosamente. E be used to, estar acostumado a. I can't help laughing at you, né? Segundo o can't help lá, né? A expressãozinha can't help tá ali. Então, o verbo que eu colocar logo depois dela tem que vir com ing. Ele tem que estar no gerúndio. Então, né? Eu não posso deixar de rir de você, tá certo? Só que é rir e não rindo, tá, gente? Lembrando sempre isso. Estou sempre frisando bastante para não confundir a cabeça. It's useless waiting for her, né? É inútil, tem a expressãozinha it's useless, né? O verbo que vem depois, no caso, o verbo wait, ele tem que ter ing, virou gerúndio, né? It's useless waiting for her, né? É inútil esperar por ela.
Obrigatoriamente depois dos verbos abhor e detest, detestar, admit, admitir, avoid e prevent, evitar, prevenir, né? Enjoy, gostar de, aproveitar. Deny, negar, né? O enjoy pode ser curtir também, né? Keep, continuar. Mind, importar-se. Miss, perder. Resist, resistir. Risk, arriscar. Repent, arrepender-se. E dislike, desgostar ou não gostar de, né? Olha o exemplo. Keep going straight ahead, né? Continue indo em frente, tá? Continue ir em frente, tá? Vá em frente. O avoid, né? Então, depois desse verbo que usa o verbo com ing, né? Ou ali, continue em frente, poderia ser qualquer tradução assim, né? Avoid stay near them. Depois do verbo avoid, o verbo que tiver no caso stay tem que ter ing, virar gerúndio, né? Então, fica evite ficar perto deles. Tá bom? Verbos de regência optativa, né? Verbos que podem ser seguidos ou de infinitivo ou de gerúndio sem alteração do sentido da frase. Então, esses verbos todos que estão aí, né, em vermelhinho aí, todos eles eu posso usar ou gerúndio, né, com ing, né, ou posso usar o infinitivo com to, né? Nós já vimos a aulinha do infinitivo antes dessa, né? Então, com esses verbos aí é optativo, tá? Eu posso optar por usar um ou outro, tá bom? Então vamos lá, o verbo begin e start, que é o verbo iniciar, começar, né? Allow e permit, permitir, né? Advise, aconselhar. Agree, concordar. Attempt e try, tentar. Cease, cessar. Continue, continuar. Forget, esquecer. Hate, odiar. Intend, pretender. Like, gostar de. Love, amar. Mean, significar. Prefer, preferir. Propose, propor. Regret, lamentar-se. Remember, lembrar-se. E refuse, recusar. Então, um exemplo aqui, ó. She refuses going there. She refuses to go there. Ok? Então, ela se recusa a ir lá, ou ali, né? Então, ela se recusa a ir lá. Então, os dois têm a mesma tradução, tá? Então, não tem alteração no sentido da frase. Então, qualquer um dos dois que eu usar ali vai estar certo. Beleza? Então, temos aqui verbos de regência optativa, né? Os verbos que podem ser seguidos de gerúndio ou de infinitivo sem a partícula to, sem alteração do sentido da frase. Então, no anterior, nós vimos que verbos de regência optativa, né? Que poderia usar ou gerúndio ou o infinitivo com to. Agora, nós vamos ver os verbos que eu posso usar tanto gerúndio quanto infinitivo sem to, tá? Quais são esses verbos? O verbo see, que é o verbo ver, o verbo hear, que é o verbo ouvir, o verbo feel, que é o verbo sentir, o verbo notice, que é o verbo perceber. Tá? Cuidado, não é noticiar, notícia não, é perceber, ele é um falso cognato, tá? Cuidado ali, notice, perceber. E observe ou watch, que é o verbo observar. We like to observe the ships docking. We like to observe the ships dock. Então, quando eu vou traduzir aqui, né, o sentido continua o mesmo, não muda nada. Eu posso escolher colocar tanto o gerúndio, né, quanto o infinitivo sem to, tá bom? Então, eu posso falar, nós gostamos de observar os navios aportarem. Nós gostamos de observar os navios aportarem. A tradução é a mesma, então eu posso escolher qualquer um dos dois. Tá bom? Beleza? Vamos aqui para o finalzinho. Ó. O verbo stop, parar, pode ser seguido de gerúndio ou de infinitivo, mas haverá alteração no sentido da frase, dependendo da forma escolhida, tá? Então, eu posso usar qualquer um dos dois, mas o sentido muda completamente. Vamos ver como é que é? Olha lá. They stopped smoking. They stopped smoking. Eles pararam de fumar. O que aconteceu aí? Ó? Se eu coloco um gerúndio depois do verbo stop, ele significa que a ação acabou, terminou, tá? Quit.
Então, eles pararam de fumar, não fumam mais de jeito nenhum, tá? Olha a segunda frase. They stopped to smoke. They stopped to smoke. Eles pararam para fumar, tá? Então, o que que acontece na segunda frase ali, ó? Eles estavam de carro andando, ou eles pararam, estavam conversando, pararam num lugar, pegaram o cigarro e foram fumar o cigarro. Acabou de fumar o cigarro, eles continuaram. Eles pararam de fumar pro resto da vida? Não. Então, nesse caso, não. Então, aqui, o infinitivo com to, tá? A ação não acabou. Com o gerúndio, a ação acabou. Tudo bem, gente? Conseguiram entender isso? Bem tranquilo, né? Na verdade, é uma matéria meio chata, assim, tal, porque ela é cheia de regrinha, tem que memorizar esses verbos, essas situações aí. Mas fora isso, tá? É bem tranquilo usar. Tá bom, gente? Isso aí, isso aí, isso aí. Exercises. Vamos então para os exercícios, tá? Para ver se vocês realmente entenderam. Então eu tenho aqui, ó, complete com a forma verbal adequada, né? Mania de ficar só falando inglês. Então eu tenho ali, ó, with fire is dangerous. Eu tenho que pegar o verbo to play e colocar ali, né? Como é que eu vou colocar então? Por quê? Ele vai ser o quê? Ele vai ser sujeito de uma oração. Se ele é sujeito de uma oração, ele vai pro gerúndio, tá bom? I'm tired of. Olha essa preposiçãozinha, né? Quando tem preposiçãozinha, o que que eu coloco? Né? Eu coloco o gerúndio, né? Então, na primeira oração lá, vou traduzir, né? Brincar com fogo é perigoso. O que é perigoso? Brincar com fogo, tá certo? Então, ali o playing ali é sujeito, então tem que ter o gerúndio. I'm tired of. Esse of aí é o quê? Uma preposição. Depois de preposição, eu tenho que colocar gerúndio. I'm tired of working. Eu estou cansado de trabalhar e não trabalhando, tá, gente? Sempre lembrar disso. She couldn't help crying. Porque depois da expressãozinha can help ou could help, porque o could é o passado do can, né? She couldn't help crying. Ela não pôde deixar de chorar. I'm looking forward to. É uma outra expressãozinha, né? Quando eu uso essa expressãozinha I'm looking forward to, né? Eu uso gerúndio também. Seeing you. Então, eu estou ansioso para te ver. Para ver você, para te ver. Ok? It's useless. Outra expressãozinha. Eu vou usar o quê? Gerúndio. Waiting for her. Né? It's useless waiting for her. Né? É inútil esperar por ela. Are you used to? Olha o to de novo ali, né? Preposição, eu vou ter que colocar o quê? Vou colocar um gerúndio ali, studying. Are you used to studying a lot? Você está acostumado a estudar muito, tá? Então, você está acostumado e não costumava, tá? Agora, presente. A estudar muito. Keep writing in pencil. Depois do verbo keep, eu uso também o verbo com ing, né? Continue escrever a lápis, né? Continue a escrever a lápis. She enjoys, né? O verbo enjoy também, né? Ele pede gerúndio. Então, she enjoys having lunch at midday, né? Ela curte, ela gosta, né, de almoçar ao meio-dia. Beleza? Vamos em frente. Olha esses outros exercícios. Would you mind? Então, depois dessa expressãozinha would you mind, você se importaria, né? Would you mind? Eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar gerúndio, né? Tá lá na teoria, eu tenho que usar gerúndio. Porém, ali o único que tem gerúndio, que tem ing, é o letter C e letter E, né? Mas qual dos dois que eu vou usar? Eu vou usar letter C. Por quê? Porque eu falo open, open, né? Quando a sílaba forte for a última, né? Terminada em consoante, vogal, consoante, eu dobro, acrescento ing. Porém, aqui a sílaba tônica, a sílaba forte, é a primeira e não a última. Eu não falo open, open, eu falo open. Então é a primeira. Então, eu não dobro, tá bom? Então fica acrescento ing. Você se importaria de abrir a porta, por favor? Né? Seria a tradução. Number 3, I gave up, né? Esse gave up aí, né, tá no passado, gave, né? E o up aí
tá? É uma preposição, né? Se é uma preposição, eu tenho que usar gerúndio. I gave up playing soccer when I was 20. Né? Eu desisti de jogar futebol, né? Quando eu tinha 20 anos. Beleza, gente? Number 4. He avoided the same mistakes again. Então tem aí o verbo avoid. Segundo a teoria lá, depois do verbo avoid, o verbo que eu tenho que colocar tem que ser no gerúndio, né? O único que está no gerúndio aí, letter B, né? Então, he avoided making the same mistakes again. Ele evitava cometer ou fazer os mesmos erros de novo. Então, cometer os mesmos erros novamente. Ok? Number 5, I'm used to, né? Então, tem esse to aí, significa o quê? Eu tenho uma preposiçãozinha, né? Então, se tem preposição, eu tenho que usar gerúndio. Gerúndio, hearing, né? I'm used to hearing about odd things, né? Eu estou acostumado a ouvir sobre coisas estranhas, né? Estou acostumado a ouvir sobre coisas estranhas. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês deem um like, que vocês compartilhem esses vídeos com as pessoas que né, precisam, né? Que gostam, que queiram aprender e que também vocês se inscrevessem no canal. Isso é muito importante, tá? Porque faz com que o vídeo suba, né? Você não vai gastar segundos, né? Clicou ali, já era, ok? Então, muito obrigado a vocês. Thank you very much for everything. Okay, bye bye. See you guys. So anytime you stop me, you want your